Vamos ao debate? Jean Willis está aqui na tela. Eu queria saber a opinião do Jean Willis a respeito dessas ações, a respeito de tudo que está acontecendo depois do resultado eleitoral. Bom, eu quero ressaltar aqui que eu não estou fazendo uma defesa das mudanças na lei da estatal. Eu disse que eu gostei da indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES e não, com isso não estou defendendo a mudança na lei de estatal. E também afirmei, e volto a reafirmar, que o governo Lula precisa governar em algum nível de conversa ele vai ter que ter, sobretudo quando ele construir uma frente ampla para vencer um governo fascista, para vencer a perspectiva de uma autocracia, de um governo fascista, em relação ao qual, muitas vezes, as pessoas que estão preocupadas agora com corrupção passaram um pano, inclusive utilizaram termos que não comunicavam muito com a grande população, como orçamento secreto. Esse, sim, um grande escândalo de corrupção, talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Me parece que o que quebrou a Petrobras foi muito mais a Lava Jato do que a corrupção dentro da Petrobras, né? A Lava Jato, ao contrário do que aconteceu em outros países, em que as investigações sobre corrupção puniram os corruptos e preservaram as empresas. Aliás, nós temos o caso clássico aí da Alemanha nazista, que apesar de toda a barbaridade que foi perpetrada pelo Estado nazista, as empresas foram preservadas depois da Segunda Guerra Mundial, punindo-se os nazistas, os colaboracionistas. Ou seja, ao contrário disso, a Lava Jato destruiu basicamente a Petrobras. E essa destruição não tinha a ver com... não tinha a ver menos com a vontade de erradicar a corrupção endêmica, lavar e histórica no sistema político brasileiro, e nessa promiscuidade entre interesses públicos e interesses privados, e muito mais responder a um interesse internacional de petrolíferas que concorriam com a Petrobras e que estavam de olho no petróleo da camada de pré-sal, né? Ou seja, tem todo um aspecto geopolítico nessa história que não pode ser desconsiderado, tem que ser levado em conta. Acho mistificação tratar a Lava Jato como uma operação que combateu a corrupção. Ela foi um trauma, sim, mas ela foi um trauma porque ela foi uma mentira, uma mistificação. Ela era uma quadrilha de agentes públicos que se constituiu para atacar um partido político, para atacar um segmento do espectro político. Por isso, sim, ela foi um trauma. Moro, inclusive, não cumpriu quarentena. As pessoas estão preocupadas com a quarentena, hoje com a estabelecida pela lei da estatal, essa quarentena que está sendo alterada, não se preocuparam quando Moro assumiu o Ministério da Justiça depois de ter tirado Lula, ter prendido Lula injustamente em 2018 para que ele não vencesse as eleições, abrindo o caminho para Bolsonaro se eleger. Bolsonaro e toda a coligação em torno de Bolsonaro, o que inclui aí os militares, vários militares da ativa, setores inclusive do banditismo, do crime organizado. Integrou esse governo. Então as pessoas estão muito preocupadas agora com essa lei e muito preocupadas em função do fato de que a lei foi alterada às pressas por causa da indicação de Aloysio Mercadante, não se mostravam muito preocupadas antes, né? Então eu não gosto de dois pesos, duas medidas. Eu acho que nós temos que agir com honestidade intelectual. Eu concordo inteiramente com o que, não lembro agora se foi a Raquel ou foi a Lívia disse, eu concordo inteiramente. A gente tem que analisar as extensões e os impactos dessa mudança a médio e longo prazo, mas isso não pode servir só agora, né? Não pode servir só nesse momento em que o PT assume ganha a presidência da República. Além disso, tem uma outra questão aí. Lula venceu essas eleições contra muitas forças, a força econômica, do poder econômico, a força do abuso do poder por parte do governo Bolsonaro, toda a campanha de ódio financiada nas mídias digitais, a violência política que foi perpetrada. Ou seja, tudo isso, apesar de tudo isso, Lula venceu. E Lula venceu depois de ter ficado 2 anos preso, depois de ter sido difamado de maneira ostensiva, seja pela rede de mentiras e o esgoto que opera nas mídias sociais, seja pela imprensa tradicional de direita, que nunca foi muito responsável, nem muito simpática na cobertura dos fatos em relação a Lula. Lula vence essa campanha difícil e as pessoas acham o quê? Que agora que ele venceu, ele vai indicar a cargos de confiança em empresas estratégicas para o desenvolvimento do país e para a política econômica que ele quer empreender, pessoas do mercado financeiro.
pessoas do empresariado que torceram contra ele e que tentaram impedir a eleição dele, seria uma ingenuidade, né? Uma ingenuidade e um tipo de ingenuidade em relação à política que só acontece nessas horas. Porque quando o PT está longe do poder, ou quando ele ele não faz parte do condomínio do poder, a realpolitik baixa e é respeitada por todo mundo, né? Inclusive pela imprensa. Agora, quando envolve sempre o governo do PT, aí vem esse tipo de interpretação que está sempre buscando culpabilizar o partido ou associar o partido a práticas de corrupção, quando, na verdade, a corrupção, volto a dizer, é endêmica, lavar, histórica do sistema político brasileiro e tem a ver Raquel Landim, quer falar? promiscuidade entre interesse público e interesse privado. E aí, todos os interesses privados, né? Todos os Boris Casoy quer falar, mas a Raquel Landim aqui no estúdio quer comentar primeiro. É bem rapidinho, só queria explicar um ponto para o nosso telespectador sobre os prejuízos e o aumento do endividamento da Petrobras. O que aconteceu naquela época foram dois movimentos. A Petrobras teve um controle de preços em que ela fazia um subsídio para o preço praticado aqui no Brasil, tanto de gasolina quanto de diesel. Esse controle de preço de energia, ele foi consumindo o caixa da empresa e aumentando o seu endividamento. E um outro problema muito grave também, que foram os investimentos, os grandes investimentos feitos nas refinarias, que depois se descobriu que eram feitos com projetos baseados em corrupção, onde você tinha contrapartida para as empreiteiras. Mas eu me lembro, na época, porque eu fiz essa reportagem e acessei todos esses documentos, o projeto da refinaria de Abreu e Lima, por exemplo, quando ele foi iniciado, ele já tinha o que a gente chama, quem entende de finanças, o VPL, que é o valor presente líquido do projeto. Quando você joga lá na frente o que aquele projeto vai gerar de lucro conforme que você está investindo e traz a valor presente, o documento que foi avalizado pelo Conselho de Administração da Petrobras daquela época já mostrava que o projeto daquele jeito, daquele tamanho, beneficiando daquela forma as construtoras, ele traria prejuízos à Petrobras. Então, os prejuízos e o endividamento da Petrobras, eles não foram provocados por investigações de corrupção, nem tampouco pelos danos à imagem da empresa. Você pode questionar isso em relação a outros setores e eu questiono isso, acho que não é fato também, acho que as construtoras quebraram porque eram baseadas em modelos de corrupção, mas no caso da Petrobras, ela vende petróleo, é uma commodity, ela continua vendendo normalmente no mercado. O ponto é, ela perdeu dinheiro por controle de preços e ela perdeu dinheiro porque os projetos estavam mal feitos, estavam mal calculados para dar margem à corrupção. Não foram as investigações de corrupção que provocaram isso. E as empresas que estão acostumadas a ganhar contratos públicos, muitas vezes bilionários, por meio de pagamento de propina, elas têm dificuldade em concorrer no mercado da maneira limpa, né? Porque aí entra toda a concorrência que exige a qualidade, que exige aquela busca que o empresário correto faz. E os diretores da Petrobras confessaram isso, os empreiteiros que pagaram a propina confessaram isso, dinheiro foi devolvido, a gente se lembra, a gente viu todos esses fatos acontecendo. Exatamente, não é nenhuma teoria conspiratória. Não é só um partido envolvido. Vamos lembrar que Vários Paulo partidos. Roberto Costa PP, tinha inclusive. sido indicado pelo PP de Arthur Lira, que foi o grande mentor aí, o grande apoiador do governo Jair Bolsonaro. Ali, gente, na corrupção da Petrobras, tinha para todos os partidos. Nestor Severo, Clarissa me lembra, MDB, que era a área de relações internacionais, assim, era realmente uma divisão do bolo muito democrática. Boris Casoy quer comentar? Diga, Boris. Eu fico muito feliz da Raquel Landim Jean Willis, chamar por favor, vamos respeitar a ordem. Boris Casoy primeiro, Não, eu estou depois respeitando, a gente volta. eu só queria fazer uma acréscimo. Não, a gente volta, não tem problema. A gente vai dar a palavra para você. Não, eu só queria fazer uma acréscimo à fala dela e mas elogiar. O Boris Casoy está com a mão levantada aqui, a gente vai respeitar a ordem, depois vai voltar para você, sem problema nenhum, você vai poder comentar o que a Raquel Landim disse. Diga, Boris, por favor. Eu só queria acrescentar, o PT criou uma narrativa esperta dizendo que a Lava Jato, né, o julgamento da justiça da corrupção em empresas brasileiras
liquidou essas empresas, acabou com essas empresas. O que acabou com essas empresas foi que elas estavam lastreadas na corrupção. E mais, foi a aplicação da lei. A aplicação da lei. Então eu pergunto para o Jean Willis, ele fala em geopolítica e tudo, é uma narrativa até muito bem construída, mas deveríamos não aplicar a lei no caso dessas grandes empresas movidas à corrupção, movidas pelo dinheiro da população pobre brasileira, pela fome brasileira. Devemos preservar o quê? Não vamos aplicar a lei. Simplesmente aplicou-se a lei. E a corrupção, super provada, não preciso mais acrescentar nada a que as colegas disseram. Realmente, eu queria ouvir o Jean Willis, porque essa narrativa não me impressiona. Jean Willis com a palavra, depois eu passo para a Clarissa. Diga. Primeiro, eu só queria te dizer uma coisa, eu não estou aqui debatendo, eu estou numa conversa. E eu, com muita delicadeza, pedi para acrescentar um ponto, assim como a Raquel pediu para acrescentar um ponto enquanto a Clarissa falava. Então, não me trate como se eu estivesse interrompendo o debate, porque eu não estou interrompendo o debate, eu queria fazer um acréscimo. Primeiro ponto. Boris, eu acho sua colocação excelente, não tem que preservar ninguém de investigação sobre a corrupção. Uma investigação sobre a corrupção tem que ser levada a cabo com honestidade, lisura e transparência e prender e punir quem está envolvido em corrupção, certo? Mas há pessoas dentro da empresa envolvidas em corrupção, não a empresa como um todo, porque a empresa não é uma pessoa, certo? Então, sim, é possível se preservar uma empresa, se preservar empregos, punindo quem dentro dessa empresa agiu com corrupção e punindo os agentes públicos envolvidos na corrupção. O que eu queria elogiar na fala da Raquel, que o apresentador não me deixou, foi que bom que ela chama atenção para o fato de que a corrupção, não só na Petrobras, mas de uma maneira em geral no Brasil, ela é muito bem distribuída entre todos os partidos, principalmente os partidos de direita e de centro-direita, que são os partidos que estão nessa posição desde sempre, historicamente, que são os partidos que têm forçado diferentes presidentes a negociarem no nível honesto, no nível republicano, e muitas vezes a negociarem no nível não republicano. Como eu já disse aqui, Fernando Henrique Cardoso foi um deles que teve que negociar com essa gente para garantir a emenda da reeleição. Então, é importante que isso diga, eu elogio essa fala, porque quase sempre na imprensa de direita brasileira, e a imprensa brasileira é de direita, a imprensa hegemônica, busca-se sempre criminalizar o Partido dos Trabalhadores, busca-se sempre associar o Partido dos Trabalhadores à corrupção e tratar a corrupção como algo moral e pessoal quando se trata do Partido dos Trabalhadores ou quando o Partido dos Trabalhadores está no poder. Volto a dizer, a corrupção não é uma questão só individual e moral, não é uma questão de uma decisão individual. A corrupção, ela é sistêmica. A corrupção, ela envolve, como eu disse, desde o princípio, o investimento da iniciativa privada em campanhas, certo? Envolve uma concorrência do próprio mercado, e o próprio mercado financeiro tem lá seu nível de corrupção na medida em que produz especulação, né? A gente sabe muito bem quais são os interesses do mercado financeiro e que o mercado financeiro não tem um interesse, por exemplo, em ver um governo garantir recursos para políticas sociais que não possam lhe dar retorno em termos de lucro. Então, assim, eu queria tratar, o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa tratar a corrupção com um nível mais de profundidade e sair dessa fulanização de achar que a corrupção é uma mera decisão individual, uma decisão empresarial e não envolve uma questão sistêmica mais ampla do sistema político brasileiro. Clarissa. Usando uma expressãozinha da moda, eu acho que a gente entra sempre no jogo de narrativa para tirar o foco do que interessa, porque a gente está aqui discutindo o passado em vez de prestar atenção. Vamos despersonalizar a coisa, então. Um presidente da República acabou de se eleger. Ele quer indicar um amigo dele de longuíssima data para um cargo de presidente de um banco estatal super importante, que tem um papel fundamental na distribuição de recursos, na liberação de linhas de crédito, financiamento, ajuda de fato a fomentar o desenvolvimento em vários setores da economia. Só que a lei diz que não pode.
E aí fecha-se um grande acordo no Congresso Nacional entre o partido desse presidente, outros partidos, até apoiadores do atual presidente, e os dois se odeiam, para que essa figura possa ser nomeada e que, obviamente, abre a porteira para que muitos outros sejam nomeados driblando além. Por quê? Mudou-se a regra do jogo, porque o jogo que se quer jogar não cabe nessa regra. E tudo bem? Então, a pergunta que eu faço é só a seguinte: a gente está aqui discutindo se é razoável ou se não é razoável mudar-se a lei no apagar das luzes de um ano, de um país que já está passando por tudo que o Brasil está passando, para poder pavimentar, abrir-se a porteira das estatais, das empresas estatais, para reduzir os critérios de escolha de quem está ali tomando decisão de comando. Clarice, muito bem lembrado, Clarissa, porque votaram a favor do texto base da lei. Não estou personalizando, vamos supor que o Bolsonaro Carla Zambelli. Isso. Vamos supor que fosse o Bolsonaro que quisesse indicar Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. Né? E que a lei Clarissa, impedisse isso. É o mesmo conceito. A questão é, Clarissa, a regra existe por um motivo. Essa norma foi aprovada, essa lei foi aprovada com um objetivo de preservar essas estruturas de empresas estatais, de uma ingerência, uma influência política exagerada, ainda mais na largada de um novo governo. Tudo bem, pode-se discutir o rigor... Desculpa, só um minuto, só vou concluir, já vou concluir. Pode até se discutir se essa regra é rigorosa demais. Acho que cabe, a discussão é cabível. São 36 meses de quarentena, é praticamente um mandato inteiro do presidente da República, que é natural. E aí, vou fazer ali uma defesa, tentando não personalizar de novo. Eu acho razoável que pessoas que participaram de um projeto político numa campanha presidencial componham o governo. É importante, acho que já ficou mais do que provado nos últimos anos, que a ideia de você criminalizar a política não levou o Brasil para o caminho certo. Né? Então, a política é necessária. Tudo bem, vamos discutir se a regra é muito rigorosa. Mas não vamos mudar tudo de uma hora para outra, em uma noite, sem nenhum tipo de discussão prévia, para acomodar interesses que, obviamente, são muito maiores do que os que estão evidentes à primeira vista. E só um complemento, o Centrão pode ter interesse no afrouxamento dessa regra para, eventualmente, conseguir cargos de poder em outras estatais, mas a iniciativa do governo eleito para a indicação do Aloysio Mercadante para o BNDES e o Jean Paul Prats para a Petrobras, não é pela governabilidade, é pelo interesse próprio. Quer dizer, são integrantes ali do núcleo petista que serão indicados e precisava desse afrouxamento para que isso fosse concluído. Vamos explicitar a amplitude do acordo. É interesse do governo eleito indicar Aloysio Mercadante para o BNDES, mas quem mostra quem apresenta um substitutivo que coloca essa mudança na quarentena é uma deputada do PP muito próxima de Arthur Lira, presidente da Câmara, o mesmo Arthur Lira que era... Exato, o mesmo Arthur Lira que era o principal fiador do governo Jair Bolsonaro, ou seja, estão todos envolvidos no processo. Diga, Jean Willis, que aqui você sempre tem oportunidade de falar. Bom, se não tivesse a oportunidade de falar, você não me convidaria, né? Eu estaria aqui. Claro, exatamente. Ótimo. O que eu quero dizer, primeiro, Clarissa, é que nós temos duas questões colocadas. O presidente eleito, que venceu uma eleição duríssima, como eu disse, contra muitas forças, e que foi criminalizado e apenado por um juiz que depois assumiu o Ministério da Justiça sem respeitar a quarentena no governo Bolsonaro. Esse presidente tem o direito, pensando na política econômica que ele quer empreender, nas transformações que ele quer mover, no desenvolvimento que ele quer conduzir, ele tem o direito de indicar a pessoa da confiança dele e que ele acha que tem competência. Particularmente, eu não tenho nada a ver com essas escolhas. Eu não estou nem no Brasil, para você ter uma ideia. Mas eu vou dizer que, particularmente, eu acho que a Aloysio Mercadante está mais que habilitado para estar no BNDES. Essa é uma questão. O presidente tem esse direito e ele vai indicar para as principais agências estatais e empresas quem vai conduzir a política econômica e não quem vai sabotar essa política. Esse é um ponto. O segundo ponto é que esse presidente tem que lidar com um presidencialismo de coalizão que existe. Arthur Lira não vai desaparecer
por vontade de vocês da imprensa. Muito pelo contrário. Aliás, eles ganharam o nome de Centrão dado por vocês da imprensa, quando, na verdade, eles são a direita corrupta, a direita oligárquica, a direita que sempre esteve no poder, que sempre conduziu o poder legislativo no Brasil. Essa direita oligárquica, corrupta, voltada para os seus interesses privados, para os seus currais eleitorais, ela é elegida pelas pessoas. Essa direita, ela existe. E para um governo conduzir sua política, tem que lidar em algum nível com essas pessoas. Pode lidar num nível muito mais republicano, ou pode lidar num nível nada republicano, como foi o caso do governo Bolsonaro, que, além de tudo, da falta de republicanismo, era incompetente, né? O ministro da Economia de Bolsonaro era incompetente e conduziu o país a essa tragédia econômica que nós temos aí. Então, eu acho que nós temos duas questões e eu concordo inteiramente com você. Nós concordamos em todos os pontos. Não é correto alterar uma lei assim às pressas, sem debate público. Eu acho que deveria haver um debate público, mas, ao mesmo tempo, essa lei poderia impedir, não um amigo de longa data, mas alguém que o presidente Lula confia para conduzir a política econômica. O Aloysio Mercadante, que eu saiba, esteve na elaboração do novo programa do PT, conduzindo essa elaboração do programa, que do programa do PT, passou a ser um programa da Frente Ampla. Lula ainda não indicou todos os ministros, vai ter outros ministros interessados em pastas que fizeram parte dessa Frente Ampla e que vão querer indicar para as secretarias e estatais que estão sob esses ministérios as pessoas dos seus interesses. Lamentavelmente, isso é o Brasil. E a gente não vai mudar de uma hora para outra. O que eu quero chamar a atenção é que isso só vira um problema e um debate e só mova os brios quando o PT está envolvido na questão. Antes, por exemplo, nada é falado. Sérgio Moro, por exemplo, como volto a dizer, o grande baluarte do combate à corrupção no Brasil, que tem suas contas agora questionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo TRE, não cumpriu quarentena para ser ministro. Além do mais, foi um escândalo moral, porque ele tinha acabado de prender o Lula injustamente. Então, assim, nós estamos de acordo aqui. E embora eu saiba que estou cumprindo aqui uma cota para parecer que esse debate é democrático, quando, na verdade, vocês todos concordam têm a mesma opinião entre si. O apresentador, o Boris, vocês duas. Mesmo assim, eu concordo com você. Eu acho que o debate é sempre importante, a participação popular é sempre importante, o debate democrático. Mas, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, não é assim que a banda toca com esse legislativo que nós temos aí. E esse legislativo ele é feito por essas forças políticas de direita, oligárquicas, que são donas de concessões de rádio e TV nos seus estados, entendeu? Que conduzem o imaginário popular. E eu, embora vocês não gostem dessa palavra e digam que essa palavra da moda seja uma palavra da moda, o que nós temos é narrativa, Clarissa. O que vocês produzem aqui é narrativa. E aí tem que haver uma contranarrativa, tem que haver uma pluralidade de opinião para ajudar as pessoas a pensarem na complexidade da questão. A questão não é tão simples. Eu adoraria que Arthur Lira desaparecesse e toda a corrupção no Brasil também. Como eu disse, quando eu fui deputado federal, eu conduzi com lisura, transparência os meus 2 mandatos. Eu fui eleito para o segundo mandato com R$70 mil num crowdfunding. Mas o que aconteceu comigo? Fui expulso do país por violência política. É assim que o sistema político atua em relação a nós. Marielle Franco foi executada num crime que até hoje não tem explicação. As deputadas negras são assediadas dentro do Congresso Nacional. Os indígenas são pouquíssimos os eleitos. Então, o que vocês esperam do Congresso Nacional mesmo? Que ele desapareça a toque de caixa? Que a Arthur Lira desapareça? Não, ele vai exercer a pressão que ele está exercendo sobre o governo recém-eleito. E a culpa não está do governo recém-eleito, né? A culpa está nesse imbróglio, nessa complexidade da política brasileira que tem que ser observada na sua complexidade. E não dessa maneira simples, porque aí sim a gente cai numa criminalização da política e num jogo numa estrutura quase infanto-juvenil de bons e maus, quando na verdade há muitas zonas cinzas nessa história, certo? Então, eu concordo com você, eu acho que a lei foi alterada a toque de caixa, e aí eu falo sem medo, Boris, de ser processado, porque toque de caixa é uma expressão que a gente usa mesmo. A lei foi alterada dessa maneira, a lei interessa a esses partidos da direita, da centro-direita e da direita, e por isso muitos deles votaram pela alteração da lei, mas Lula queria indicar alguém da sua confiança para tocar a política econômica que ele espera tocar e que vai recuperar o país.
Bom, essa é a minha opinião. Eu não falo com Lula há muito tempo. A última vez que eu falei com o presidente Lula foi na minha filiação, e mesmo assim virtualmente, porque eu estou fora do país. Eu estou em exílio graças a essa violência política. E nem estou defendendo aqui o Aloysio Mercadante porque eu sou amigo dele, mas porque eu acho que ele é competente para assumir esse cargo. E acho que todo o problema, toda essa problematização em torno da alteração da lei, eu queria muito acreditar, Clarissa, que todo o problema fosse a questão do modo da alteração da lei. Quando, na verdade, esse é um subterfúgio para, na verdade, criticar a indicação do Aloysio Mercadante. Felipe, se o foco fosse mesmo os procedimentos de mudança na lei, né, se fosse o expediente utilizado pela Câmara, muitas vezes, de aprovar coisas na madrugada, de aproveitar momentos em que a população está ligada no último capítulo da novela ou no jogo do futebol, se fosse isso, a gente transferiu o debate para essa prática que é comuníssima na Câmara dos Deputados, conduzida por aquelas pessoas, né? Okay. Mas não, agora só virou um problema porque o Aloysio foi indicado. Raquel Landim e Boris Casoy estão pedindo a palavra? Diga, Raquel. Não, só queria colocar um ponto muito rápido. É claro que o trabalho da imprensa pode ser questionado e deve ser questionado, mas nós, como jornalistas, o que a gente faz é produzir informação, apurar, trazer a público e desconstruir narrativas, explicar para quem está assistindo as diferentes narrativas que são colocadas pelos atores políticos. Só essa pequena observação. Boris, diga. Eu só queria perguntar para o deputado Jean Willis como é que o PT, através de 2 mandatos de Lula e um terceiro da Dilma, que não conseguiu terminar o 4º, o PT no poder não conhecia esses fatos que ele está historiando. O que o PT fez contra isso para tentar resolver esse quadro dantesco que o Jean Willis apresentou? É essa a questão. Boris, o PT indicou o Procurador-Geral da República da lista tríplice, indicou ministros do Supremo que agiram com completa independência. Aliás, quem conduziu o Mensalão, a investigação em relação ao Mensalão, foi o ministro Joaquim Barbosa, indicado por Lula. Aliás, todos os ministros indicados pelos governos do PT não agiram de acordo com os interesses do PT dentro do judiciário. O PT respeitou o Ministério Público, respeitou a independência da Polícia Federal, ou seja, fortaleceu todos os instrumentos de combate à corrupção. E se houve uma operação de combate à corrupção, foi justamente porque o PT foi republicano nesse sentido. E eu estou dizendo isso, eu nem era filiado no PT da época, eu era filiado pelo PSOL. Os meus 2 mandatos e o terceiro mandato por qual eu fui eleito, e que eu abri mão por causa da violência política, eu era do PSOL. Eu só me filiei ao PT dentro do movimento político. Quando Lula recebeu os direitos políticos de volta, eu comecei um movimento político dessa frente ampla porque eu entendia o que estava acontecendo no Brasil. Eu sabia que o governo era um governo fascista, embora as pessoas não admitissem na época, e previa, de certa forma, a desgraça que iria acontecer, como aconteceu. A única coisa que eu não pude prever, que era impossível, era a Covid-19, mas mesmo assim a Covid foi, digamos, desculpem a expressão, que chega a ser até ofensivo usar isso, mas foi a cereja funesta, a cereja podre do bolo de um governo fascista, certo? Então, eu acho que o PT sim fez... e olha que eu estou falando de uma época que eu não era filiado ao partido, mas eu reconheço que o partido sim fez instrumentos de combate à corrupção e que foram, de certa forma, solapados com a chegada da extrema-direita ao poder, porque aí a Procuradoria-Geral da República foi aparelhada, a Polícia Federal foi aparelhada, ou seja, e por isso não andou nada em relação à corrupção da família Bolsonaro e de seu governo. Bom, eu queria me despedir de vocês, eu tenho que, infelizmente, ir, porque já é tarde aqui para mim, eu tenho um outro compromisso. Quero agradecer muito o convite e a participação de todos vocês, dizer, Boris, que é um prazer debater com você assim, porque você faz parte, eu como jornalista e como estudante de jornalismo, você era uma referência, assim, de jornalismo, então a vida me colocar na posição de debater com você como jornalista de igual para igual, só tenho a agradecer à vida e dizer que eu respeito muito você. Muito obrigado às 2 jornalistas também, muito brilhantes, competentes, Clarissa e Raquel. Muito obrigado
Felipe, muito obrigado a você também pela participação, Jean Willis. Obrigado, Felipe Moura, o apresentador. Muito obrigado. Até a próxima, tá bom? Um abraço. Clarissa, quer complementar? É uma colocação muito rápida. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem na política brasileira é o hábito cada vez mais frequente de relativizar a lei. Eu acho que vale para o orçamento secreto, vale para a concessão de benefícios sociais em ano eleitoral, vale para a indicação de integrantes de campanhas para empresas estatais. A lei diz que não pode. Mudou-se a lei, ou está se tentando mudar a lei para poder permitir isso. Vale para todos esses itens e muitos outros mais. Então, eu acho que o maior problema está em a gente ver no discurso de políticos, de dirigentes partidários, de parlamentares, sempre a justificativa. Na época do fulano, ninguém reclamava. Quando era com outro, quando é com o Bolsonaro, não reclamam. Quando é com o Lula, não reclamam. Então, é isso, é despersonalizar. Eu acho que a regra é a regra. Pode-se discutir a mudança na lei? Pode-se discutir a mudança na lei. Deve-se discutir a legislação, a Constituição está aí para ser aprimorada, para ser debatida. E é para isso que a gente tem Congresso, é por isso que a gente está numa democracia. Mas o que não dá é para dizer, eu não gosto dessa lei, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Aí não dá.